Bom, ainda dá pra falar de Palmeiras e Atlético? Dá, né? Dá, Atlético e Palmeiras, né? Vamos cá falar do Zé Elias aí, né? Ele comentou aí sobre a vitória do Palmeiras, né? Fez uma análise aí interessante pra gente trazer aqui pra vocês, beleza? Antes de tudo, deixa a sua inscrição, seu comentário, seu like ajuda bastante. Bora pro vídeo aí então. Não acho que é desorganizado. Não, pelo contrário. Acho que ontem pegou um time muito mais organizado que o Atlético. Com um trabalho de diferente, com um long trabalho time, como diria o longa outro. data, um trabalho, jogadores que sabem exatamente o que tem que ser feito nesses momentos. O Zé Rafael ontem joga sozinho. Ontem, não sei se vocês... Acho que vocês devem ter percebido isso, né? Acho que todo mundo que assistiu o jogo viu. O Arthur foi a marcação homem a homem com o Arana. Sim. O Arana passava do meio campo, o Arthur estava junto. O Arana voltava para sair jogando, o Arthur estava junto. Você não viu o Arthur fazendo as jogadas, criando as oportunidades, não. E é o que o Galo tinha que fazer aquilo lá. o Galo fez no final de semana com o Wesley. Sim. Botou gente ali para acompanhar. Sim, tinha que fazer isso, fez. O Dudu, você viu o que o Dudu jogou ontem? Sim. Só por dentro, esperando, tal, fechando. O Dudu era muito mais um marcador, um preenchedor de espaços ali para a subida do lateral do que propriamente para um cara que estava criando as jogadas. Sem o brilho de um atacante, mas extremamente eficiente e importante para o coletivo. Com uma função tática excepcional ali, porque ele ficava no meio termo, então o lateral passava, ele ficava... Né? Isso o que gerou? Gerou sempre um 3 contra 2 no meio campo, um 2 contra 1 ali pelos lados do campo. Né? O Gustavo Gomes ontem organizando bem a defesa. Teve um jogo... O pessoal do Palmeiras reclamou por causa dos zagueiros, né? E eu falei assim, olha, fez a opção errada. O Murilo tem que ser titular. Acho que foi contra o São Paulo, não foi contra o São Paulo? Né? O Murilo ontem jogou, é um zagueiro diferente. Murilo e Gustavo Gomes, a sintonia já está zagueiros diferentes, zagueiros mais duros. A fase do Murilo, para mim, é ótima. Sim, são jogadores mais duros fisicamente em relação à pegada, mais sérios, né? O Luan é um jogador mais técnico. Ele não tem, acho que, a mesma pegada que tem o Danilo nesse sentido de, por exemplo, marcar o Hulk. O Hulk não andou ontem. Exatamente. O Hulk não andou. O Hulk pegava na bola, tinha sempre o cara chegando. Não podia dominar. Então, assim, tem determinadas coisas que foram feitas pelo Palmeiras ontem que anularam a possibilidade da ideia de jogo do Felipão também. O Zarate não conseguia jogar, aí entra o Igor Gomes, aberto pelo lado esquerdo, né? Ele começou jogando pelo lado esquerdo. Puxou 2, 3 jogadas. Mudança ainda no primeiro tempo. Depois parou, depois não conseguia mais jogar, porque o que o Palmeiras fez? Ajustou, pôs o Gabriel Menino um pouquinho mais para lá, o Gabriel Menino começou a bater de frente com o Igor, e aí acabou o jogo. Né? Eu acho assim que determinadas ideias, elas precisam ser implementadas no Atlético para ontem. Quando você muda o treinador, eu acho que você tem que buscar um treinador que tenha a ideia mais próxima daquilo que está sendo feito. Até pelo momento do Atlético. Isso é a teoria, né? Até pelo momento do Atlético que vinha sendo vivido pelo Kudê, né? Porque o Kudê, no começo do ano, ele fez assim, ele alternou, depois teve altos e baixos. Mas quando o Kudê estava saindo, quando o Kudê saiu, o time estava jogando bem. Tinha as suas dificuldades, como todos os times têm. Dificilmente você vai encontrar um time que vai jogar igual o City. Toca aqui, o controle do jogo é meu, dá bola aqui para mim. Não tem, aqui no Brasil não tem. O Flamengo tem um pouco essa característica, mas mesmo assim, ele é diferente. Quando ele precisa recuperar, respirar, ele consegue fazer isso. Então, eu acho que passa muito pelas ideias do Felipão nesse aspecto. E ontem jogou com o Palmeiras muito forte. Jogou com o Palmeiras que entrou na decisão, era uma decisão de Libertadores ali. Não, a gente estava olhando os confrontos aqui quando eles saíram. Que o Rony trabalha. Sim, né? É um operário também, deixa eu falar, é um operário. Então é difícil. Eu tô feliz porque o Zé concordou comigo. Que eu respondi de forma tão simplória que a culpa do Atlético do Filipão não vencer o Filipão. Sim. O Zé, com muito mais conhecimento tático, destrinchou. Mas ele acabou concordando, deu razão para mim. Coletivo. Você joga a bola, ele mata ali, ele assim, Bubu, jogada, também é assim, Bubu, até para ser justo, né? Pô, se a culpa não for do Filipão... Não, pois é. Agora, assim, quando a gente viu os confrontos, ô Pedro, a gente estava olhando assim, quais os confrontos mais equilibrados? A gente estava pegando Inter e River, e a gente falava de Atlético e Palmeiras. Eu o acho tamanho das duas equipes. Fazia sentido. Fazia Mas ontem, cara, o que foi demonstrado no jogo é uma distância muito grande entre Palmeiras e Atlético que a gente pode explicar por vários fatores. Tem um negócio aí fundamental, né, William? Trabalho. Trabalho. Porque quando a gente pega para tentar projetar o Palmeiras e Atlético, a gente estava num momento de questionamento do que era aquela oscilação do Palmeiras e projetando que poderia ter alguma mobilização ou competitividade desse Atlético Mineiro em Copas.
Então você vira e fala, é um clássico, Atlético Mineiro e Palmeiras. É o Atlético que eram 16 jogos, Bubu, me ajuda aí em estatística. 16 jogos em mata-mata dentro de casa e nunca tinha sido derrotado. Foi perder ontem, o Atlético em Libertadores. 16 jogos em mata-mata dentro de casa em Libertadores. Quando perdeu para o Tolima era a fase de grupos. Exatamente. É verdade. Então, é verdade. Então você está falando de uma marca que é considerável, você que diz tanto que as marcas entram em campo, você tem essa marca. Você tem o Filipão, que, em tese, foi contratado para isso, colocaria toda a sua energia, todo o seu trabalho nesse confronto. Você tinha o Palmeiras, que você estava ali querendo saber qual era a fase do Rafael Veiga, qual era a oscilação do time, se os reforços iriam chegar, porque não era o melhor momento. Só que aí você tem trabalho. O Palmeiras para, respira e retoma, que é algo que faz com muita tranquilidade. O Palmeiras tem momentos de queda nas temporadas recentes, mas ele retoma. Ele retoma porque o trabalho é antigo, é longínquo, sabe o que tem que ser feito e retoma. O Palmeiras retomou. O Filipão não entregou nada que ele podia entregar. O time do Filipão ontem é um grande nada, a gente pode falar isso, porque com bola, desorganizado. Bola esticada, procura Hulk, Paulinho distante, não sabe onde o Igor entra. Zarate sai no primeiro tempo. Então, não tem organização. Sem bola, não é rascunho do que poderia ser uma equipe do Filipão em jogos decisivos. E aí você tem um Palmeiras em evolução. O Palmeiras vem de 2 jogos que a gente já poderia falar em evolução. O Palmeiras tem um fim de semana que a gente começa a abrir o olho, a gente fala de Rafael Veiga, e aí o Palmeiras ontem carimba que sim, ele está retomando seu melhor momento. Quando ele tem uma solidez defensiva, quando ele tem o Veiga jogando o que pode jogar. O Dudu acho que ainda estava um pouquinho abaixo com a questão de retomada de volta de lesão. O Zé Rafael muito bem. Eu acho até que o Zé Rafael foi o melhor em campo, hein, cara? E não é absurdo nenhum. 7 desarmes. Se a gente não se apega... E uma caneta fora do... Também fora do... Aquilo ali na pelada dá um problema. E fala, Zé... Fechou o tempo ali. Aquilo ali na pelada, Zé. É perigoso. Se fosse algum tempo atrás, ia ser diferente. E acho que o Zé... A gente fala muito do gol do Veiga. Fala, Zé. Sim, não, eu ia falar... Ontem eu fiz o jogo do Goiás, né? E no meio do jogo lá... Começaram as confusões, né, tradicionais entre times brasileiros e argentinos e tal. O Gaciba usou uma frase ontem que eu falei, puxa, é verdade. O VAR acabou com esse jogo, com esse tipo de jogo. Por exemplo, se fosse uns 5 anos atrás, se o Zé Rafael tivesse feito isso, provavelmente na próxima rodada tem uma porrada. Já ia fechar o tempo ontem, mas hoje todo mundo sabe, como tem o VAR, então não que vai dedurar, né? Desculpa, vai. Fica à vontade, eu gosto de É só para... E o Zé entende um pouco dessa... Caneta conhece com essa chegada aí. Porque ontem o Gaciba falou que assim... não foi com tanta intensidade. Quase arrancou a cabeça do jogador. Não foi com tanta intensidade, então é amarelo. Eu falei, tô com saudade de jogar, meu. Porque hoje em dia os árbitros FIFA, né? Eles só dão os cartões vermelhos é só assim, quando quebra a perna, quando tem fratura... Homicídio, caso de homicídio. Fratura de crânio, o cara fica cego por causa da cotovelada, é só assim. Aí a intenção, como é que fala? A força foi excessiva. Que isso? Aquela canetinha ali do Zé Rafael na várzea, filho, você esquece, hein? Já fechava o pau, já. Mas, cara, a análise eu achei cirúrgica, assim, dos dois ali, né? Especialmente do Zé Elias. A questão tática, a questão do Arthur, que a gente já falou que a importância dele na marcação também, né? Não só como atacante. O Dudu ainda não tá 100% para fazer aquelas jogadas dele de velocidade, mas ajudou muito por dentro. O Rony trabalhando, o Veiga, mano, sensacional. O Zé Rafael, tem que falar, cara. O Zé Rafael, sou muito fã dele, especialmente depois que ele começou a fazer boxe. Pelo menos me identifico, baixinho. Brigador, obviamente que ele não é tão baixinho igual eu, mas aí, sabe, você se identifica assim, gosto muito dele. E, mano, a dupla de zaga, nossa, tem que falar não, velho. Gomes e Murilo e já era. Esqueça tudo. Deixa a sua inscrição aí, seu comentário, seu like, ajuda bastante, beleza? Agora eu vou voltar a assistir o Flamengo, que o pau tá atorando lá, hein? Falou, é nóis.